Olá, alunos! Vamos iniciar nossa aula do segundo ano do ensino médio dos cursos de Administração e Informática. E na aula de hoje vamos falar de multiplicação de matrizes. O que é uma multiplicação de matrizes? Dada uma matriz A com elementos A e J do tipo M por N e uma matriz B com elementos B e J do tipo N vezes P, N por P. O produto da matriz A, ou seja, a multiplicação da matriz A pela matriz B, é a matriz C, com os elementos C e J, do tipo MP. Tal que os elementos C e J é calculado multiplicando-se ordenadamente os elementos da linha I, da matriz A, pelos elementos da coluna J, da matriz B. Ou seja, você vai multiplicar uma linha da primeira matriz por todas as colunas da segunda matriz, que está sendo multiplicada. E somando-se os produtos obtidos, porque você vai multiplicar todos os elementos da primeira linha com todos os elementos da primeira coluna. E assim você vai somar para adquirir um único elemento da matriz C. Para dizer que a matriz C é o produto de A por B, vamos indicá-la assim. Então você vai indicar A vezes B, que é a multiplicação da matriz A pela matriz B. Observe que só definimos o produto AB de duas matrizes quando o número de colunas de A, número de colunas da primeira matriz, foi igual ao número de linhas de B, o número de linhas da segunda matriz. Além disso, notamos que o produto AB possui o número de linhas de A e o número de colunas de B. Então, para dar certo ou para você conseguir multiplicar duas matrizes, tem que acontecer isso. O número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda matriz, senão não vai dar para fazer a multiplicação de matrizes. E a ordem da matriz, você vai observar o seguinte: olha a ordem da primeira matriz, é M por N. Qual é a ordem da segunda matriz que vai multiplicar com ela? É N por P. Então, o resultado de A vezes B, o número de linhas da multiplicação dessas matrizes, vai ser o mesmo número de linhas da primeira matriz e o número de colunas vai ser o número de colunas da segunda matriz. Ele vai mudar a ordem, tá? Então, se eu tivesse aqui uma matriz 3 por 2 e eu fosse multiplicar por uma matriz, agora tem que seguir isso daqui, ó. O número de colunas de A, ou seja, no caso aqui 2, tem que ser igual ao número de linhas de B. Então aqui tem que ser 2, ó. Esse número de colunas tem que ser igual ao número de linhas da outra matriz. Então, se eu multiplicar, ó, por uma matriz B 2 por 4, assim pode, o que tem que seguir é isso daqui, ó. Esse número de colunas tem que ser igual ao número de linhas. Então, o resultado de A vezes B, como é que vai ficar a sua ordem? Vai ficar assim, ó. O número de linhas de A vezes B vai ser o mesmo número de linhas da primeira matriz. E nesse caso aqui, ó, nesse caso vai ser 3. E o número de colunas da multiplicação dessas matrizes vai ser o número de colunas da segunda matriz, ó. No caso aqui vai ser 4. Então, quando você multiplica uma matriz 3 por 2 por uma matriz 2 por 4, você vai obter uma matriz 3 por 4. Agora vamos aqui para a prática. Como é que multiplica mesmo matrizes? Eu tenho, dadas matrizes A, olha essa matriz. Essa matriz, ela tem uma linha e três colunas. Vezes, vou multiplicar, ó, vezes a matriz B. E essa matriz B, ela tem 3 linhas e uma coluna. Então, qual vai ser o resultado de A vezes B? A ordem. A ordem vai ser o seguinte:
O número de linhas vai ser da primeira matriz, no caso aqui vai ser uma, só vai ter uma linha. E o número de colunas vai ser o número de colunas da segunda matriz. Então, essa matriz, ela só vai ter uma linha e uma coluna. Como é que eu faço? A vezes B, ou seja, AB, que é a multiplicação da matriz A pela matriz B. Lembre que eu falei, como é que você multiplica? Você vai multiplicar linha por coluna. No caso, você vai multiplicar todas as linhas por todas as colunas. Mas só tem uma linha na primeira matriz e uma coluna na segunda matriz. É por isso que vai ser uma matriz... Opa, aqui eu coloquei errado. Uma matriz 1, 1 por 1. Uma linha e uma coluna. Ou seja, só vai ter um elemento. Então, você vai multiplicar essa linha por essa coluna. Então, você multiplica elemento por elemento de forma ordenada. Ó. Esse primeiro com esse primeiro da linha com o primeiro da coluna. Então, vai ficar... Você pode colocar até assim, ó. É uma matriz A, 1, 1. Eu vou colocar só o pontinho de multiplicação, que multiplica pelo elemento B, 1, 1. Mais, aí você pega o segundo elemento da linha, A1, 2, vezes o segundo elemento da coluna, B2, 1. Mais esse elemento A1, 3 dessa linha, com o último elemento da coluna, do caso, vezes o B3, 1. Então, essa matriz aqui, ele só tem esse elemento. Como eu não sei quem são esses valores, não dá para responder e descobrir quem é esse elemento. Mas dá para você fazer assim, ó. Você faria assim se fosse valores numéricos. Teria que multiplicar, multiplica, multiplica e depois soma, tá? Então, o resultado de A vezes B é esse daí. Agora, vamos para um exercício resolvido com valores numéricos, para você entender melhor. Olha a primeira matriz. A primeira matriz, no caso a matriz A, ela vai ter 2 linhas e 3 colunas. É uma matriz 2 por 3. Vezes a matriz B, né? Aí você multiplica pela matriz B, que no caso vai ter 3 linhas e duas colunas. Quando você multiplicar A vezes B, vou colocar só um pontinho, ó. A vezes B, a linha de A vezes B, a quantidade de linhas, vai ser a quantidade de linhas da primeira matriz. No caso, vai ser 2. Vezes, aí a quantidade de colunas vai ser o da matriz B. Então, você vai encontrar com o produto dessas duas matrizes uma matriz 2 por 2, que vai ter 2 linhas e duas colunas. Então, vamos multiplicar. A matriz A vezes B vai ser igual. Então, você multiplica essa linha, essa primeira linha, por essas duas colunas. Aí depois você multiplica a segunda linha por essas duas colunas, multiplicando os valores ordenadamente. Ó. 1 vezes 3 vai ser 3, mais 3 vezes 4 vai ser igual a 12, mais, agora o último da linha com o último da coluna. 2 vezes 1 vai ser igual a 1. Como você ainda está multiplicando a primeira linha com a segunda coluna, os elementos vai ficar aqui. Vai ser o elemento da primeira linha e da segunda coluna. 1, agora a primeira linha com a segunda coluna. 1 vezes 0 é 0. Mais 3 vezes menos 2 vai ser menos 6. Coloquei entre parênteses. Aí 2 vezes 6, que vai ser igual a 12. E agora, eu já multipliquei essa primeira linha pelas duas colunas. Agora vai para a segunda linha para multiplicar com as duas colunas também. 0 vezes 3 é igual a 0. Mais 5 vezes 4 vai ser igual a 20. Mais menos 1 vezes 1 vai ser menos 1. E agora? Agora você vai multiplicar essa linha pela última coluna. 0 vezes 0 vai ser 0, mais 5 vezes menos 2, no caso vai ser menos 10, mais menos 1
vezes 6. Aí no caso vai ser menos 6. Fecha. E agora vamos descobrir quais são os elementos dessa matriz A vezes B. Agora é só somar. Ó. 3 mais 12 vai ser igual a 15. Mais 2 vai ser igual a 17. 0, deixa o 0 de mão. Deixa o 0 de lado. Mais com menos vai ser menos. Então vai ficar 20 menos 1, que é igual a 19. Deixa o 0 aqui de lado. Menos 6 mais 12 vai ser 6 positivo, porque sinais diferentes... Opa, deu uma riscadinha aqui. Porque sinais diferentes você vai subtrair. 12 menos 6 vai ser igual a 6. E repete o sinal do maior número. O maior número é 12, seu sinal é positivo. Não precisa aparecer. Aqui temos menos 10 mais menos 6. Mais com menos vai ser menos. Então vai ficar menos 10, menos 6. E sinais iguais você vai somar. 10 mais 6 é 16. E repete o sinal. Os dois são negativos, fica negativo. Então a multiplicação da matriz A com a matriz B é uma matriz com esses elementos. 17, 6, 19 e menos 16. E conforme eu expliquei, foi uma matriz 2 por 2. Duas linhas e duas colunas. Vamos fazer mais um exemplo. Dados as matrizes A e B, determine A vezes B. Olha a matriz A. A matriz A tem 3 linhas e duas colunas. Uma matriz 3 por 2. Vezes a matriz B. Vou colocar só um pontinho. A matriz B, ele tem 2 linhas e duas colunas. Como é que vai ficar a matriz A vezes B? A linha da matriz A vezes B é a mesma quantidade de linhas da matriz A. E a quantidade de linhas de A vezes B é a mesma quantidade da matriz, mesma quantidade de colunas da matriz B. A quantidade de colunas de A vezes B é a quantidade de colunas da matriz B. Então vamos encontrar uma matriz 3 por 2, 3 linhas e 2 colunas. Vamos fazer essa multiplicação. A vezes B. Então vai ser 3 linhas, vou fazer um pouquinho grande, e 2 colunas. Então você segue o mesmo ritmo, ó, da mesma forma. Pega a primeira linha, multiplica pelas 2 colunas, a segunda linha multiplica pelas 2 colunas e a terceira linha multiplica pelas 2 colunas. Primeira linha, 3 vezes 3 é igual a 9, mais 2 vezes 6 vai ser igual a 12. 3, agora pela outra coluna, 3 vezes o 1 vai ser igual a 3, mais 2 vezes o 2 vai ser igual a 4. Agora vamos para a segunda linha. Como eu vou para a segunda linha, eu tenho que fazer na segunda linha aqui. 5 vezes 3 é 15, mais 0 vezes 6 vai ser 0. 5 vezes o 1 vai ser igual a 5, mais 0 vezes 2 vai ser igual a 0. Vamos para a terceira linha, multiplicando pelas 2 colunas. 1 vezes o 3 vai ser 3, mais 4 vezes 6 vai ser 20, 24. 1 vezes o 1, olha a última coluna, vai ser 1, mais 4 vezes 2 vai ser igual a 8. Então, a matriz A vezes B, ela possui esses seguintes elementos. 9 mais 12 é 21. 3 mais 4 vai ser igual a 7. 15 mais 0 é 15. 5 mais 0 é 5. 3 mais 24 é 27. E 1 mais 8 é igual a 9. Então, deu tudo certo. Uma matriz com 3 linhas e duas colunas. Temos agora o exercício para vocês. Exercício, questão 22. Só definimos o produto A e B de duas matrizes quando o número de colunas da matriz A for igual ao número de linhas da matriz B. Então, associe verdadeiro ou falso a cada uma das seguintes afirmações. Você vai colocar verdadeiro ou falso. Se A é uma matriz 3 por 1 e B é uma matriz 1 por 2, existe esse produto? Aí você lembra, olha o que foi dito aqui.
E o número de linhas da primeira matriz tem que ser igual ao número de colunas. É assim mesmo, né? A vezes B de duas matrizes, quando o número de colunas da primeira matriz for igual ao número de linhas de B, da segunda matriz que está sendo multiplicada. Letra B. Essa matriz, que tem 3 linhas e uma coluna. 3 linhas e uma coluna. É uma matriz 3 por 1. E essa matriz B, que tem uma linha, no caso aqui esse 3, 1 tem que ficar aqui, ó. 3, 1, do lado do A. E a matriz B, que tem uma linha e 3 colunas. Existe o produto de A vezes B? Está satisfazendo essa condição aqui, ó. Se tiver, verdadeiro. Se não tiver, falso. Se A é uma matriz 4 por 3 e B é uma matriz 1 por 4, existe o produto A vezes B? Dá para você saber perfeitamente porque eu respondi 3 questõezinhas para vocês. Letra D. Se A e B são matrizes quadradas de ordem 2, 2 linhas e 2 colunas, então o produto AB será também uma matriz quadrada de ordem 2? O que é que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Já na questão 23, você vai multiplicar as matrizes. Dada a matriz A, 2 por 2, a matriz B, também 2 por 2. Determine a matriz A multiplicando por B, ou seja, a matriz A vezes B, e depois você vai fazer a multiplicação da matriz B com A, certo? Você coloca a matriz B primeiro e vai multiplicando as linhas de B com as colunas de A. Questão 24. Determine o produto A vezes B. Você também vai multiplicar as matrizes A com a matriz B, conforme eu expliquei nesses 3 exemplos. Ó, respondi 3 questões, que é para ajudar mesmo vocês a responder a questão 23 e a 24. 22 também. Então, gente, com isso terminamos a nossa aula de hoje da multiplicação entre matrizes. Eu espero ter ajudado. Até a próxima. Valeu!